Resgate histórico, a saga do cangaceiro Zé Baiano no povoado Alagadiço, em Frei Paulo. 70 anos depois, a gente simples do povoado ainda comemora o dia em que o cangaceiro mais temido do Nordeste foi morto em Sergipe. No meio da estrada, as passadas do cavalo indicam a velocidade de uma vida sem pressa. No sertão de Sergipe, o isolamento e a distância se medem pelo tempo das viagens, demoradas e quase sempre solitárias. O senhor está indo para onde? Para Alagadiço. É muito longe daqui? É mais ou menos 1 hora. É um lugar bom? É onde você mora? É um lugar bom de morar, é um lugar calmo, povo trabalhador. É cedo no município de Frei Paulo, a 74 quilômetros de Aracaju. O caminho de terra batida leva ao povoado Alagadiço. Aqui mesmo nunca há nada que acontecer de negócio de desastre, de morte, não. É muito calmo. E dá para ficar na porta? Até 10, 11, 12 horas. Mas o povoado de ritmo tranquilo já viveu tempos de violência. Junho de 1930, Lampião e seu bando invadem o povoado Alagadiço. Quando viu uma coisa dessa, tu corria por mato, né? Com medo. Com medo. Seu Edson não esquece, traz vivo na lembrança o dia em que falou com o cangaceiro mais temido pelos nordestinos. Ele entrou naquele beco ali e eu dei bênção a ele, que eu era pequeno. Benção, meu senhor. Ele Deus abençoe. Minha mãe chamando, eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, ela disse, safado, aquele é os bandidos, safado. Aí correu, fechou a porta da frente e correu comigo por detrás. Sempre acompanhado de seu bando, Lampião decidiu deixar um dos seus capangas na região. Era Zé Baiano, mais tarde conhecido como a Pantera Negra dos Sertões. O homem de pele negra e olhar baixo assaltava os comerciantes e violentava as mulheres. Segundo os moradores, as vítimas eram sempre marcadas com as iniciais de seu nome. Quando ele soube que a companheira dele, Lídia, tinha traído, ele daquele momento por diante ele começou a marcar as vítimas, as mulheres, marcava com ferrão de boi, tanto marcava como também ele batia bastante com a palmatória, todas as mulheres que usavam cabelo curto ou então saia curta. Em 1936, a saga de Zé Baiano chegou ao fim. Era final da tarde, num local como este. O homem que aterrorizava a comunidade de Alagadiço veio atraído por um dos seus coiteiros, que prometeu entregar no local comida e dinheiro. Era o que 6 moradores precisavam para armar a emboscada. Antônio Chiquinho, que era o líder, convidou meu pai para matar Zé Baiano. Meu pai até tomou uma surpresa, achou que era uma brincadeira ou uma maldade do Antônio Chiquinho, sabe? Disse, Antônio Chiquinho, você é amigo de Zé Baiano e me convidar para matar Zé Baiano, porque ele disse, não, estou falando a verdade. Porque chegou um ponto que a gente ou mata ou morre. Aí convidou os sobrinhos de meu pai, que era meu primo, né, no caso. Aí planejaram o negócio e vieram e mataram. O dia em que Alagadiço se livrou de Zé Baiano é comemorado até hoje com festa no sertão. Ao som da gaita, a banda de pífano anuncia: vai começar uma das cerimônias mais tradicionais do sertão do estado. E todo mundo hoje relembra, nós saímos de casa em casa às 9 noites de novena, convidando um e a outros para nós fazer a festa de Nossa Senhora da Conceição. E esse momento que nós estamos aqui, para mim, é o mais importante de toda a carreira. Em frente à fazenda Lagoa Nova, onde Zé Baiano foi morto, os moradores erguem facões utilizados na batalha e soltam fogos de artifício. 70 anos depois, a saga de Zé Baiano no povoado Alagadiço é revelada em livro. Já recebeu propostas para virar roteiro de um longa-metragem. Para os pesquisadores do cangaço, a história agora revelada marca um novo capítulo na história de Lampião e seus cangaceiros. Foi uma bênção, porque ele morreu, se acabou tudo, se acabou o medo. A gente andava, que a gente não podia andar com eles pelas estradas, com a volante que andava, né? Então hoje em dia é só festejar. É, eu ia festejar e rezar para eles que já morreram, né? E o Jornal do Estado de hoje termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.
Lampião e Zé Baiano no povoado Alagadiço, Frei Paulo, Sergipe. Esse é o título do livro do escritor Antônio Porfírio. Um resgate à história do maior cangaceiro de todos os tempos, que traz galeria de fotos, poesias, relatos e notícias da época. E sobre o livro e o trabalho de pesquisa, nós conversamos agora com o escritor. Bom dia. Bom dia, Daniel Matos. Bom dia, telespectador do TV Sergipe. É uma honra estar aqui. Eu estou vendo, o senhor trouxe aí alguns punhais. São originais, são réplicas? Esses punhais pertenceram ao grupo de Zé Baiano, né? Como esse aqui, a mostra, esse aqui era dele, pessoalmente dele, que vai estar lá no memorial, lá em Alagadiço. Esse pequeno aqui, de prata, tudo de prata, foi o que ele sangrou uma pessoa em Alagadiço, chamado Moisés. Esse aqui pertenceu também do grupo dele, o Demudado, era perigosíssimo. Tanto perigoso como o próprio Zé Baiano, que o Zé Baiano tinha a característica de marcar as mulheres com ferrão de boi, né? Ele era nesse modelo aqui, ó. Inclusive as iniciais. Inclusive o livro traz uma galeria de fotos. Exato. Com imagens, com fotografias do rosto de mulheres marcados justamente com esse ferrão. Porque é bom escrever um livro e botar bastante fotografia, para facilitar a leitura, né? Quem não consegue ler, às vezes a pessoa simples gosta do tema, né? E com as fotos aí ele tá para viajar, né? E essa é uma finalidade desse projeto, é resgatar a memória, porque Lampião teve 4 vezes em Alagadiço, né? Isso me chamou a atenção. Um povoado simples e ele ter ido lá 4 vezes, e ele mais deixou o pior deles tudo, o Pantera Negra do Sertão, que é o Zé Baiano, né? Que ele ficou naquela região, que era a jurisdição dele, Frei Paulo, Pedra Mole, Peão e Carilha. E Alagadiço era o foco, onde ele ficou, que depois foi eliminado por 6 conterrâneos, né? Que eliminaram esse grupo, que está lá enterrado até hoje. Já tem 70 anos que isso aconteceu, essa luta entre 6 filhos de Alagadiço contra 4 cangaceiros, né? Que estão lá enterrados, né? E como é que foi esse trabalho de pesquisa? Você foi ouvindo relatos das pessoas, dos moradores, pessoas que próximas? Isso facilitou porque eu sou filho natural de Alagadiço, né? E meu tio, Pedro Guedes, participou do grupo que eliminou o Zé Baiano, né? Isso na época foi o maior sucesso. O governador na época, Eurico Carvalho, premiou os 6 filhos de Alagadiço, porque dizimou daquela região pior de todos. Até Lima Barreto, né, no filme em 53, imortalizou o Zé Baiano, quando ele lançou o filme para todo o Brasil, que foi o Festival em Cannes, primeiro lugar esse filme, e o filme até hoje mais campeão de bilheteria, né? Para você ter ideia, hoje a renda é 50 milhões de dólares, se fosse hoje revertido na moeda. Enquanto nós estamos conversando, o espectador pode ganhar aí algumas imagens. Exato. O livro traz também a questão da problemática da seca. Porque aquela região é marcada em todo o sertão, a questão do banhado, né? E o Alagadiço foi fundado pelo filho lá de Alagadiço, que fugiu da Guerra de Canudos, né? Aí está a imagem, você está vendo aí, a imagem do Grupo Lampião, essa é a imagem original, né? Você está vendo aquele rapaz de chapéu ali, é Benjamin Abraão. Foi que fotografou Lampião e filmou. Ele é um libanês, né? Daí que foi que surgiu a queda do Lampião, porque se o libanês, né, consegue filmar Lampião e o Estado Novo de Getúlio Vargas não conseguia chegar até Lampião. Foi que Getúlio Vargas, né, se sentiu ofendido, porque a revista O Cruzeiro divulgou, dizendo, Lampião é filmado pelo estrangeiro e o Estado Novo não consegue chegar até Lampião. Aí foi daí que nasceu o projeto para eliminar Lampião, que culminou em 38, né? Claro que esse livro é um importante resgate da história, importante também para os jovens conhecerem a história, importante para toda a cultura. Tânia, como eu acho o seguinte, a cultura, a gente tem que ter identidade própria, né? O americano valoriza o faroeste, o russo valoriza a Revolução Socialista. Então a gente tem valorizado não o Lampião, tem que valorizar a história, é bem diferente. A gente tem que valorizar a identidade, a história que se passou aqui em Sergipe, ali em Alagadiço, tem que ser resgatada. É tanto que a maior satisfação é a visita hoje lá. O memorial é bastante visitado, né? Até para o estrangeiro, que isso me chamou a atenção, e que o próximo projeto será a Casa da Cultura no povoado Alagadiço. Com acesso a jovens. Com acesso ao jovem, vai ter biblioteca, computadores, para a criança daquela região poder tirar proveito para a cultura, né? A linguagem é bem simples, bem objetiva do livro. Isso significa dizer que ele pode ser utilizado por
os jovens para pesquisas. É tanto que, para mim, a surpresa foi que no dia do lançamento foi vendido 450 livros, que o comum, pelo que eu escuto dos outros escritores, é 80, 90, 100, 150, e esse fenômeno de 450 livros me chamou a atenção. É tanto que já fui procurado por cineasta lá fora, né, querendo fazer um filme, né, em Alagadiço com Zé Baiano e Lampião. Né. Isso aí é importante porque traz um resgate cultural e só quem ganhar no nosso estado, né, divulgar nosso estado lá fora. Né. Parabéns pelo livro, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Frei Paulo era conhecido como Chão do Genipapo. Com a construção da capela, passou a se chamar São Paulo. Mas existia outra cidade com o mesmo nome, uma lei de 1900 determinava que a mais nova, então passou a se chamar em homenagem a seu fundador. Então, vem comigo descobrir Frei Paulo. Antônio Casanova chegou na localidade acompanhado pelo Frei Davi Humbertide em 1868 a convite dos proprietários de terras em Chão do Genipapo para conhecer o lugar. Eles providenciaram madeira e ergueram a capela de São Paulo, onde hoje fica a igreja matriz. Naquela data, comemorava-se o dia do apóstolo Paulo de Damasco. Quem sabe falar sobre esses acontecimentos é o pesquisador e maestro João Alves Oliveira, conhecido como João de Santa, que cresceu ouvindo histórias da época de uma pessoa que participou do momento em que foi colocada a pedra fundamental da igreja. Fui criado com o meu avô, Belarmino Pereira de Oliveira, que nasceu em 17 de outubro de 1853. Então, quando celebrou-se a missão, que é lá embaixo, ele já tinha 12 anos, acompanhava o Frei para todo lado que ele ia. Por sinal, quando ele veio sentar a pedra fundamental, onde havia de ser a igreja como realmente está, ele disse que ajudou a rolar a pedra para a bênção e ficou. Então o senhor herdou do seu avô? É, isso tudo é do meu avô. Todo esse legado, né, da história da cidade. Em 1876 celebrou a primeira missa, o Frei celebrou a primeira missa e prometeu a imagem do padroeiro, sendo ele Paulo, trouxe a imagem de São Paulo, trouxe de Portugal. E prometeu, disse, olha, vocês terão um protetor que nos momentos difíceis da vida de vocês contarão com a ajuda dele. Os mais velhos acreditam que foi por causa da proteção da espada de São Paulo que a sede do município nunca foi invadida por Lampião. O padre português Antônio Madeira ficou sabendo que Lampião e seu bando iriam invadir a cidade e tomou uma providência. Ele fazia a espécie de um caixão de defunto no centro da matriz e celebrava uma missa de corpo presente daquele grupo. Aí, Zé Baiano, a mesma coisa, Curisco, a mesma coisa, e que nenhum atacou aqui. Então, Lampião passou perto, mas nunca entrou na cidade. Nunca entrou. Lampião não entrou em Frei Paulo, mas era presença constante no povoado Alagadiço. De acordo com o que eu pesquisei no livro Lampião e Zé Baiano no povoado Alagadiço, de Antônio Porfírio, foi no local onde em 7 de junho de 1936 foi morto o cangaceiro Zé Baiano e mais 3 companheiros. O bando estava crescendo muito e Lampião descentralizou o bando e deixou naquela região de Frei Paulo essa fera chamada Zé Baiano, que era a Pantera Negra do Sertão.
ele tinha uma característica terrível. Ele pegava as mulheres e marcava com ferrão de boi. E qual era a finalidade? Zé Baiano arrecadava dinheiro com os fazendeiros daquela região, os coronéis, e em determinado tempo levava para Lampião. Era uma espécie de prestação de conta. Eu não falaria assim de uma empresa, né? Porque a empresa por mal para o cangaço não é bem você identificar dessa forma. Mas que Lampião tinha essa característica de deixar em cada ponto, como deixou lá em Frei Paulo, em Alagadiço, Zé Baiano, em outra região deixou Curisco, em outra região deixou Volta Seca, em outra região deixou Anjo Roque. E esse Zé Baiano era o pior de todos. É tanto que em 53 foi imortalizado por Lima Barreto no filme O Cangaceiro, que chegou a ganhar o Cannes, né, lá na França, em primeiro lugar. Mas só que a Veracruz não conseguiu, através desse filme, pagar suas dívidas, porque a Veracruz tinha vendido os direitos autorais para uma empresa americana. Mas voltando ao assunto, com isso ele ficou conhecido, imortalizou, e lá em Alagadiço, nesse pequeno povoado, que hoje tem aproximadamente 3 mil habitantes, ele foi dizimado, o grupo dele, por 6 conterrâneos, 6 filhos de Alagadiço. O que era que acontecia? Esses 6 filhos de Alagadiço era uma espécie de coiteiros. Eles tinham relação com o Zé Baiano e com o grupo Zé Baiano, mas a polícia começou a pressionar os 6 coiteiros, dizendo que ele estava favorecendo esses bandidos. E com isso, eles ficaram numa situação difícil. Tanto porque Zé Baiano não passou a acreditar mais neles, Zé Baiano não passou mais a acreditar, achando que ele estava atraindo toda a informação que estava passando para a polícia, e a polícia, por sua vez, não acreditava nesses 6 filhos de Alagadiço. Então, resultado, eles, como era da região, e Zé Baiano era filho de Xorroxó, celeiro de cangaceiro, tanto é que lá na cidade de Xorroxó, na Bahia, não veio só Zé Baiano como que entrou para o bando. Entrou Zé Baiano, Zé Sereno, que era primo de Zé Baiano. E esse temido cangaceiro começou a pressionar os 6, principalmente o líder, que é Antônio Chiquinho. Aí disse: olha, Antônio, você está passando informação para a polícia. Do jeito que está acontecendo, a gente não vai estar num final feliz. Eu vou dar cabo de sua vida. Falou propriamente disso, assim, para Antônio Chiquinho. Aí Antônio Chiquinho: calma, Zé, isso aí eu estou sendo pressionado, eu não tenho como levar alimentos para você lá na Lagoa Nova, mas eu quero que você leve. É para você levar no sábado. Isso foi acertado no sábado, para levar à tarde. Mas só que Zé Baiano, na quarta-feira, antes do ocorrido de 7 de junho de 36, que foi o dia domingo, Zé Baiano chamou Antônio Chiquinho e disse: Tony, eu estou com 40 mil contos de réis aqui, mas eu acho que eu já emprestei muito dinheiro aqui nessa região, eu gostaria que você me ajudasse a contar. Esse foi aí o erro de Zé Baiano, chamar um coiteiro para contar dinheiro. Antônio Chiquinho contou isso na quarta-feira, chamou o meu tio, que é Pedro Guedes, que envolveu também da chacina, chamou e disse: olha, Pedro Guedes, Zé Baiano anda com 40 mil contos de réis. A gente está com uma situação difícil, a gente está sendo pressionado pela polícia, Zé Baiano está pressionando a gente. O que a gente faz? Ele tem esse dinheiro, a gente elimina Zé Baiano. Isso é uma das causas que levou à morte, não só foi por conta do dinheiro. E a gente elimina Zé Baiano e fica com o dinheiro e distribui com a equipe que vai participar. Aí olha, Tanchinho, isso é um risco muito grande. Aquilo é uma fera. Se a gente enfrenta ele de igual para igual, a gente vai arriscar a gente morrer. Você está ciente disso? Não, estou ciente. Aí chamou mais 4 filhos da região. Entre eles, os 6 foram Antônio Chiquinho, Pedro Guedes, Toninho, Biridim, Dedé e Pedro de Nica. 6 contra 3. Era fácil. 2 contra 1. E arquitetaram o plano. Lembre que eu falei que Zé Baiano contou dinheiro com ele na quarta-feira. Aí falou: Zé, Antônio Chiquinho, você vai levar os mantimentos, os alimentos pra gente no sábado. Não, fique tranquilo que a gente vai levar. Quando foi no sábado, não deu para ir porque a polícia estava muito ali em Alagadiço. Foram no domingo, ele mais os 5 conterrâneos. Chegando lá, Carla, teve uma surpresa desagradável. O Arcelino tinha entrado no bando
recentemente. Então não era mais 3, 4. Então 3 contra 4, o papo não faz. Desarrumando números pares e ímpares. Né? Não fiz contra 1. Aí o Zé Baiano. E não, o Zé Baiano dá para ficar 1. Quando eles não chegaram 3, chegaram 2 e 2. Porque era amigos. No braço de 6 em cima, 15 minutos de luta. Estou deixando o Zé Baiano por último. Por que o Zé Baiano ficou por último? Porque além de oferecer resistência, era forte, muito difícil de derrubar ele. Teve de lutar com ele Dedé e Antônio Chiquinho. Quando eles conseguiram derrubar, mesmo assim Zé Baiano ele deu uma pesada em Dedé. Quando ele deu uma pesada em Dedé, que Dedé caiu numa distância assim de 2 metros, o Antônio Chiquinho gritou: Pedro, que é meu tio, Pedro Guedes, me acuda. Também é um homem forte. Meu tio na época tinha quase 1,85 m. Mas para Zé Baiano não era páreo. Aí ele gritou: Pedro, me acuda aqui que Zé Baiano está dominando. Aí meu tio voltou rapidamente e segurou nas partes fracas, né? Nas partes fracas do Zé Baiano, que ele não conseguiu, perdeu a força. Nesse instante Zé Baiano ficou mole e deram uma rasteira nele que ele caiu. Mas nisso deu um dado, percebeu e estava se arrastando para pegar o punhal, para furar meu tio. Foi quando meu tio gritou para o irmão